E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão do IFMT de 2025, questão 29, de matemática. O MT Hemocentro é uma entidade de âmbito central, de natureza pública, responsável no estado de Mato Grosso pela execução da política de sangue do Ministério da Saúde. Foi fundado em 15 de março de 1994 como Hemocentro Coordenador de Mato Grosso, Dr. Navantino Borba, Hemomate, homenagem ao primeiro médico hematologista do estado. Esse textinho aqui não tem nada demais, ele só está contextualizando o problema. O gestor de um hemocentro percebeu que a coleta diária em um mês pode ser representada pela função polinomial de segundo grau S de D igual a menos D ao quadrado mais 13D menos 12, onde os valores de D são os dias do mês e S de D as respectivas coletas obtidas nos dias. A maneira como o gestor interpretou a função foi a seguinte: se S de D é maior que zero, o hemocentro coletou mais sangue do que forneceu para os hospitais, aumentando seu estoque. Se S de D é igual a zero, o hemocentro coletou tanto quanto forneceu, logo manteve seu estoque. E se S de D é menor que zero, o hemocentro forneceu para hospitais mais sangue do que coletou, reduzindo seu estoque. Podemos afirmar que o número de dias do mês em que o hemocentro obteve estoque positivo é. Pessoal, então vamos circular aqui o que ele deu para a gente no enunciado. Ele deu essa função do segundo grau aqui, S de D igual a menos D ao quadrado mais 13D menos 12. É do segundo grau porque tem esse expoente 2 aqui, tá ao quadrado. E ele também deu essas condições aqui. Que quando S de D é maior que zero, o hemocentro teve estoque positivo. Quando S de D é zero, o hemocentro teve estoque, manteve seu estoque. E quando S de D é menor que zero, o hemocentro forneceu mais estoque do que coletou. Então ele ficou com estoque negativo. E o que ele quer saber é a quantidade de dias que o estoque foi positivo. Ou seja, a quantidade de dias que essa função aqui foi maior do que zero. Pessoal, toda função do segundo grau ela é da forma y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Onde esse a, b e c são os coeficientes, ou seja, vão ser números mesmo que a gente conhece, por exemplo, 1, 2. Então poderia ser, por exemplo, 3x quadrado mais 4x mais 2. A função que o enunciado deu para a gente é diferente, né? Não tem x, em vez do x é d, mas é a mesma coisa, é a variável. Então a palavra dias começa com a letra D, então ele chamou de D, mas poderia ser x também. E em vez de ser y, é S de D. Ou seja, ele só está falando que é uma função do dia. Mas é a mesma coisa, ele só está chamando de outro jeito. Então vou escrever aqui embaixo. S de D é igual a menos D quadrado mais 13D menos 12. Então aqui o S de D é equivalente ao Y. O x a gente já viu que é equivalente ao d, ou seja, aqui x quadrado, aqui embaixo d quadrado. É a mesma coisa, só mudou o nome da variável. Qual que vai ser o a aqui na equação que ele deu pra gente? Pessoal, aqui só tem um menos, né? Mas não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, significa que aqui é 1. Ou seja, só 1 multiplicando esse d quadrado aqui. Porque 1 vezes d quadrado é d quadrado. Então a gente não coloca esse 1 aqui, mas ele está aqui. Então o a, na verdade, vai ser menos 1, porque tinha esse menos aqui também. O que vai ser o b aqui no nosso caso? É fácil ver aqui, né? Como o d é o x aqui, equivalente ao x, o b vai ser 13. Como aqui está positivo, o b é 13 positivo. E o que vai ser o c? É o 12 aqui que está sozinho, né? O menos 12, na verdade, porque tem um som negativo aqui. Então, o c vai ser menos 12. Pessoal, então eu vou escrever esses valores aqui do ladinho para a gente conseguir visualizar mais fácil. Tá, mas para que a gente vai usar isso? Pessoal, lembra que em uma função de segundo grau, o gráfico dela é sempre uma parábola. E essa parábola ela pode ser dessa forma ou dessa forma. Esse primeiro caso aqui a gente fala que ela tem concavidade virada para baixo. E esse segundo caso a gente fala que ela tem concavidade virada para cima. Tá, mas quando que acontece cada um desses casos aqui? Pessoal, quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. E quando o A é positivo, a concavidade é para cima. Aqui no nosso caso, o A é menos 1. Então o nosso gráfico vai ser dessa forma aqui, a concavidade para baixo. Então beleza, pessoal, agora a gente já sabe que o nosso gráfico vai ser dessa forma aqui. Esse aqui é o eixo Y, mas no nosso caso aqui é o S de D, né? Que é a mesma coisa. E esse aqui é o x, mas no nosso caso aqui é o d. E o que essa questão está pedindo para a gente? Ela quer os valores de d que fazem a função ser positiva. Pessoal, quando que essa função aqui é positiva? É nessa parte aqui, né? Ó. Porque para esses valores de d aqui, o s de d está aqui na parte de cima do eixo, né? Então é positivo, porque aqui é o zero. Então, para esses valores de d aqui, a função vai ser negativa, porque ela vai pegar essa parte aqui, ó, que está para baixo do eixo.
E para esses valores aqui, ela vai ser negativa também, porque ela vai pegar essa parte do gráfico aqui, ó, que está para baixo do eixo, então é negativo. Então, o que a gente quer encontrar é basicamente esses valores aqui do meio. Pessoal, e como que a gente encontra esses valores aqui? Se a gente reparar, a gente vai ver que nesses dois pontos aqui, ó, nesse e nesse, é onde a função cruza o eixo D aqui, ou seja, é onde essa função é zero. Então, primeiro a gente tem que encontrar as raízes dessa função, ou seja, os valores de D que fazem a função ser zero. E depois de ter encontrado essas duas raízes, a gente vai contar quantos valores tem entre essas duas raízes, que é exatamente o que o enunciado está pedindo, que são esses valores aqui. Eu mudei aqui para outra tela porque para a gente ter mais espaço. Mas aqui eu escrevi a equação que a gente tem, e aqui eu coloquei os coeficientes que a gente já tinha identificado na tela anterior. E como que a gente encontra as raízes? Primeira coisa que a gente vai fazer é igualar a zero, né? Porque a gente quer encontrar os valores de D que fazem S de D ser zero. Então a gente vai fazer menos D ao quadrado mais 13D menos 12 igual a zero. Agora a gente tem aqui uma equação de segundo grau. Vocês podem estar acostumados a ver na forma de x, né? Tipo x ao quadrado mais 13x menos 12 igual a zero. Mas aqui é a mesma coisa, a gente só está utilizando o d no lugar do x porque foi assim que o enunciado chamou a variável. Como que a gente resolve uma equação de segundo grau? A gente primeiro calcula o delta. Então a gente vai calcular o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes vezes c, quer dizer, b ao quadrado menos 4ac. É uma formulinha que a gente aprende lá no conteúdo de equações de segundo grau. Então vamos calcular esse delta aqui. Quanto que é o b? É 13. Então vai ser 13 ao quadrado menos 4 vezes a. Quanto que é o a? Menos 1. Vezes c. Quanto que é o c? Menos 12. A gente coloca o parênteses aqui porque esses valores são negativos, né? Então, se a gente não colocasse os parênteses, a gente ia ter um vezes e um sinal de negativo, que não faz sentido, né? Então, vamos calcular esse valor aqui. Quanto que é 13 ao quadrado? É 169. Se você não souber de cabeça, você pode ir fazendo cantinho ali, 13 vezes 13. Você vai ver que vai dar 169. Pessoal, agora vamos fazer essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 12. Primeiro a gente vai multiplicar os números. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Agora, qual que vai ser o sinal desse 48? Lembra, aqui a gente tem três sinais de menos. Então, menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Lembra da regra do sinal? Mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá menos, e menos vezes mais dá menos. Então, a gente vai ficar com 169 menos 48, que dá 121. Agora, para a gente achar as raízes, tem outra formulinha, né? Que é aquela menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui é mais ou menos porque a gente vai ter duas raízes, né? Dois valores que satisfazem essa equação aqui. Então, um dos valores vai ser considerando mais e o outro valor vai ser considerando menos aqui. Então, vamos calcular aqui. Então, isso aqui é igual a menos b. Quanto que é o b? É 13. Então, menos b vai dar menos 13, mais ou menos... Quanto que é raiz de delta? Raiz de 121 é 11. Mais ou menos 11 sobre 2a. Quanto que é o a? Menos 1. Então, 2a vai ser menos 2. Então, a gente vai chegar em duas raízes, né? Menos 13 mais 11, a gente vai ficar com menos 2, porque a gente tem uma dívida de 13 e paga 11. A gente ainda vai ter uma dívida de 2, né? Então, a gente vai ficar com menos 2 sobre menos 2, que é igual a... Pessoal, menos com menos dá mais. Então, a gente vai ficar com 2 sobre 2 positivo, 2 sobre 2 é 1. E nessa outra aqui, agora a gente vai considerar o sinal de menos aqui. Então, menos 13 menos 11 dá quanto? Você tem uma dívida de 13, depois você fez outra dívida de 11. Você vai ter uma dívida de 24. Então, é menos 24 sobre menos 2. Isso aqui dá... Pessoal, menos com menos vai dar mais de novo, então é positivo, então a gente só não coloca o sinal aqui. 24 sobre 2 dá 12. Pessoal, então a gente descobriu que as raízes dessa função de segundo grau são 1 e 12. Ou seja, no dia 1, aquela função vai ser 0, e no dia 12, aquela função vai ser 0. Então, o que a gente quer é a quantidade de dias que a gente vai ter entre 1 e 12, que são os dias que vão fazer a função ser positiva. Ou seja, a gente quer os valores 2, 3, 4 e assim por diante até o 11. Se vocês forem contar aí, dá até para contar nos dedos, né? Vocês vão ver que aqui tem 10 dias.
Então, voltando aqui na questão, a gente vê que o gabarito é a letra A. Então é isso, pessoal. É uma questão um pouco chatinha mesmo. Você tinha que conhecer esse conteúdo de funções do segundo grau e equações de segundo grau também. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, quer apoiar o canal e quer que eu continue trazendo mais vídeos como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até mais!